Pois é, muito boa noite a todas e todos que acompanham aqui o Resenha Trabalhista, no caso agora de domingo, né, às 19 horas, entramos novamente no ar, como sempre, e para o 35º programa, né, do Resenha. Já começou outro dia e já está com 35, é muito rápido, né? Também por conta digamos assim, da compreensão de todas as pessoas que foram convidadas, né, e a disposição para virem aqui falar e trazerem os seus ensinamentos e a disposição de tantas pessoas que também nos escutam. Então está sendo fácil fazer esse programa agradável, né, e um grande momento de aprendizado e um grande momento de rever amigos e amigas e formar novas amizades, então está sendo muito proveitoso, muito bom, embora num momento muito triste, né, da realidade mundial e, sobretudo, nacional. Hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo, fundamental, né, que está aí na pauta da reforma administrativa, e a chamada foi reforma administrativa. Que reforma é essa, né? E a quem ela interessa, né? Quais são os seus aspectos múltiplos, a quem ela atinge, de que forma, quais os seus efeitos. É muito assunto, muita coisa importante para discutir, que poucas vezes a gente vê com profundidade isso na mídia, até porque a grande mídia que se apresenta, de certo modo, né, contrária ao governo federal em diversos aspectos, adversária do governo federal em diversos aspectos aí, né, sobretudo no tema democracia, enfim, e várias outras questões, liberdade de imprensa, tal. Nesse ponto, tem uma aliança muito grande com o governo e se coloca fortemente, né, a favor da reforma administrativa, atacando os servidores e as servidoras como seres privilegiados. Enfim, tem muito tema aí que a gente precisa conversar, precisamos aprender. E nada melhor, portanto, na perspectiva de compreensão, de aprendizado, de conversar com pessoas que entendem do assunto, de pessoas que lidam diretamente com esse tema, não de hoje, de muito tempo, né? E vamos conversar hoje, então, aqui com a doutora com a Maria Lúcia Fatorelli, que é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, muitíssimo conhecida, grande amiga e grande estudiosa, né? E José Guilherme Carvalho Zagallo, que é advogado trabalhista, integrante do Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos e relator nacional de direitos humanos da plataforma DESCA. É uma grande honra, Zagallo, uma grande honra, Fatorelli, recebê-los aqui no Resenha, e eu passo a palavra para vocês inicialmente para um boa noite, né, fazer assim, uma espécie de uma auto-apresentação, depois a gente retoma para apresentações mais propriamente ditas referentes ao tema. Então, boa noite, Maria Lúcia. Boa noite, professor Jorge Souto Maior. É uma honra estar aqui nesse programa, né? E parabenizo pela iniciativa de abrir o debate. É uma alegria compartilhar essa mesa com o professor Guilherme Zagallo. E vamos ao debate, não é? Temos feito um grande trabalho à frente da Auditoria Cidadã da Dívida, colocando aí o tema da dívida, não é, como um dos eixos desse modelo econômico errado que atua no Brasil. Por que a gente diz errado? Porque o Brasil é um país riquíssimo, com imensas potencialidades, e olha só como vive o nosso povo. 100 milhões de pessoas dependendo de auxílio emergencial, um descaso nos serviços públicos, e agora esse desmonte do próprio Estado, né, com essa reforma administrativa. E então estamos também, aproveito esse início para anunciar uma campanha, professor Souto. É hora de virar o jogo, que a Auditoria Cidadã da Dívida vem lançando exatamente para denunciar esse modelo errado e colocar, né, explicar os vários eixos que têm sustentado esse modelo e que a gente precisa enfrentar.
um dos eixos é exatamente a questão do Estado, né? Nós precisamos de um Estado social forte. E esse tema de hoje vai mostrar que essa reforma administrativa está no caminho inverso, né? Vamos fazer esse debate, depois convido todos também para acessar as páginas da Auditoria Cidadã da Dívida nas redes. Muito grata pela oportunidade, professor Souto-Maior. Nossa, eu que agradeço, Fatorelli. E esse tema realmente é fundamental, né? A construção efetiva de um Estado social no Brasil. Nós falamos bastante disso aqui nos programas anteriores, Valdete, Souto Severo e eu e tantos outros convidados, né? De que temos uma Constituição que estabeleceu o Estado social, né, a partir da base da Seguridade Social, mas que, de fato, foi uma promessa não cumprida, não houve um compromisso quanto àquilo ali que foi estabelecido. De fato, a gente vem destruindo esse projeto ao longo das últimas décadas, né? Importantíssimo, muitíssimo obrigado por tocar neste ponto essencial. Guilherme, então, boa noite, Guilherme. Boa noite, professor Jorge, boa noite, Maria Lúcia, é um prazer estar com você discutindo esse tema tão importante e, infelizmente, a gente vê essa reforma completamente inoportuna. O momento em que o mundo redescobriu a importância do Estado, a necessidade do Estado para o controle de um evento de ordem mundial, como a pandemia, nós que somos aí o segundo país em número absoluto de mortos e o quinto em mortalidade por 100 mil habitantes, mas brevemente chegaremos à terceira posição, o que é vergonha para nós todos. Nesse momento em que o mundo descobriu a importância do Estado, nosso governo apresenta uma proposta que simplesmente implode o Estado brasileiro. A gente vai conversar muito sobre isso, vai detalhar, mas ele privatiza de um jeito o Estado, ou permite a privatização do Estado brasileiro. E o que fica completamente desprofissionalizado, mercê de um autoritarismo absurdo. Eu não consigo entender como que, nesse momento, esse tipo de proposta meramente fiscal, simplesmente para avançar em cima de recursos que hoje são consumidos com financiamento do serviço público, estão acontecendo. Não consigo entender. É uma coisa assim... Quer dizer, a gente até compreende, mas é difícil que isso esteja acontecendo sem que haja uma crítica maior por parte da sociedade. Talvez as pessoas, quando começarem a conversar, a discutir, se a perceber mais, a gente tenha uma mobilização forte, tão intensa quanto que foi a da sociedade em relação à reforma da Previdência. Então, no momento em que os serviços públicos aparecem de forma mais evidenciada, né, da importância, como você disse, em que a ideia seria, então, mostrar a relevância do Estado Social, dos serviços públicos, que apareceu, diga-se de passagem, para todo mundo, né? Que isso fosse levado adiante, nós, como você disse, não dá para entender, mas porque seria o inverso, né? Que seria esperado. Bom, mas eu aqui, gente, eu já falei demais hoje, porque por causa da excepcionalidade desse programa que me deixa tão feliz, né? Embora a tristeza do momento, que eu estou falando demais. E a ideia é que vocês que falem, eu vou passar, então, a palavra inicial para o Guilherme, né, para uma apresentação, uma abordagem geral, e depois para a Maria Fatorelli, e depois aí vamos bater um papo a partir daquilo que vocês apresentarem para a gente. Tá bom? Boa noite, então. Acho que tem uma apresentação para tentar, para a gente ganhar tempo, otimizar. É muito interessante esse tema que o professor Jorge nos convida a refletir. Que reforma é essa e a quem ela interessa? Nós estamos falando de uma proposta de emenda constitucional bastante extensa, né, com uma capacidade de modificação, tanto da Constituição quanto da sociedade brasileira, muito grande. Na justificativa, a alegação é que o Estado, assim, algumas frases que eu pensei, né, que o Estado custa muito, mas entrega pouco, e que os objetivos aí da proposta seriam modernizar o Estado, aproximar o serviço público da realidade do país e garantir condições orçamentárias e financeiras para a existência do Estado. Na proposta, eles elencam aí 8 novos princípios, eu coloquei entre aspas, porque algumas coisas não são princípios, alguns já existem de forma implícita, não é a nossa discussão principal hoje,
mais imparcialidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, subsidiariedade, aí a privatização, a precarização do serviço público e boa governança pública. No documento, na mensagem que encaminha, as fontes são mencionadas, né, 2 textos do Banco Mundial, um ajuste justo, análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil, de 2017, e gestão de pessoas e folha de pagamento no setor público brasileiro. O que os dados dizem? Eles, em síntese, sustentam que o gasto público é engessado em categorias como folha de pagamento e previdência social. Ainda o Banco Mundial projeta aí que até 2022, 26% dos servidores brasileiros vão se aposentar e 40% até 2030. Isso aí analisando somente os servidores do governo federal. O que é um problema dessa proposta? Eles não mergulham na questão dos estados. E vocês vão ver daqui a pouco que nós temos o principal, o grosso do serviço público brasileiro é prestado nos municípios, né, e nos estados. Na apresentação do governo, o governo aponta despesa dos servidores gerais e apresenta valores nominais sem fazer as correções, a correção monetária, e aí ele projeta como se o gasto da despesa de pessoal tivesse crescido em percentuais muito maiores do que efetivamente ocorreu, de uma desonestidade intelectual a toda prova, assim. Enfim, o IPEA, recomendo muito um trabalho, vou mencionar depois rapidamente o endereço, ele produziu ano passado o Atlas do Estado Brasileiro, em que ele mostra aí a total evolução dos vínculos do mercado de trabalho brasileiro. O azul claro aí na tela é dos vínculos privados e o azul escuro embaixo dos vínculos públicos. Mas a síntese desse trabalho, ele projeta que a expansão aconteceu em um ritmo similar entre os vínculos de trabalho no setor público e privado, ou seja, houve uma proporcionalidade. O Estado cresceu porque a economia cresceu, o número maior de pessoas ocupadas no mercado de trabalho. Esse crescimento aconteceu principalmente no serviço público municipal. A gente vê aí nos dados até um pouco antes de 1987, nós tínhamos aí pouco mais de 5 milhões de servidores públicos no Brasil. Essa linha, a faixa, essa coluna amarela embaixo aí, é dos servidores federais. A gente percebe que não houve uma grande variação nominal entre elas. Houve algum crescimento no Estado, mas houve um crescimento muito grande nos municípios. Hoje nós temos aí, no total, mais de 11 milhões de servidores públicos no Brasil, né? Dados de 2017, mas mais da metade são servidores públicos municipais. Então, essa reforma ela já começa desfocada, vamos dizer assim, porque ela se concentra na questão dos servidores federais e deixa de olhar aí para mais de 90% do serviço público afetado também pela reforma, que são os servidores estaduais e municipais. Esse outro trabalho também, esse outro gráfico também do Atlas do Estado Brasileiro, ele mostra em valores nominais, a soma de todos os gastos, a coluna, as barras cinzas, né, valores corrigidos, né, como tem que ser, pelo IPCA, a variação que houve de 2006 a 2017, e as linhas mostram em termos de porcentagem do PIB, os gastos do município, dos estados e do governo federal. O que a gente percebe? Em relação ao PIB, não houve uma explosão do crescimento da despesa com o pessoal, como o governo fala nas suas apresentações. Houve uma evolução condizente com o crescimento da economia. Então, a gente começa dessa análise desfocada, né? Olhando só para os servidores federais, a gente tem aí um crescimento, aí com as correções que tem que acontecer, né? De 110 bilhões de reais de despesa com servidores ativos em 2004, indo a 180 em 2017, mas em termos percentuais do PIB, aí sempre em redor de 2% do PIB brasileiro. O que foi esse crescimento? Foi uma decisão política do governo brasileiro de investir em educação. Basicamente, aí, o crescimento, a partir de 2006, são o ingresso de 250 mil servidores no ensino superior, nos institutos federais, ou seja, uma opção política do Estado brasileiro de investir em educação, que é a base de distribuição de renda, de crescimento de renda de um povo, de diminuição de desigualdades sociais, né?
mas nada que justifique o discurso alarmista que o governo tem feito em relação a esse tema. Também, quando a gente olha federal, a União, os estados e os municípios, sobre a renda média e mediana, o quadro da esquerda mostra a renda média ou da direita mediana. Eu sei que é um pouco de estatística, um pouco de números, mas é importante a gente saber a diferença. A média é a soma de todos os rendimentos dividido pelo número de servidores. E a mediana é aquele número que pega metade dos servidores estão para cima, metade estão para baixo. Às vezes ele é mais realista do que os dados simplesmente de média, porque às vezes salários muito altos ou muito baixos, eles distorcem o conceito de média como visão. Mas o que é importante entender aí, a realidade do governo federal, que é a linha amarela, dos servidores estaduais, que é a linha azul, e dos servidores municipais, é muito diferente. Enquanto o salário mediano no Serviço Federal, em meados de 2017, era da ordem de R$ 7.000, nos municípios ele era de R$ 2.000. Então, nós estamos falando de um servidor público municipal com remuneração bastante baixa, e dos estaduais também, nada que justifique esse discurso de super salários, eles existem, mas não é essa a realidade da maioria dos servidores brasileiros. Quando a gente olha no nível dos poderes, há também uma discrepância grande entre executivo, legislativo e o executivo. O executivo, no caso, é a linha vermelha, no gráfico da esquerda, em valores médios, no gráfico da direita, em valores medianos. Percebam que os servidores do executivo, aí a média de estados, municípios e da União, é de um valor de remuneração no executivo baixo e bem mais baixo do que do legislativo e, sobretudo, do judiciário. Se a gente olhar, por exemplo, a distribuição da remuneração mensal por poderes em 2017, eu sei que tem muitos números nesse gráfico aí, mas concentrem só nessas primeiras colunas, a coluna da esquerda, que é o percentual de servidores nos três poderes, azul escuro, azul marinho, executivo, azul médio, aí, legislativo, e azul claro, judiciário. O percentual de servidores que ganham de até R$ 2.500. No caso do executivo, 48% ganham menos de R$ 2.500 e outros 29% ganham de R$ 2.500 a R$ 5.000. Então, essa fala inicial era só para a gente compreender de que serviço público que nós estamos falando, porque o governo sempre usa os piores exemplos possíveis daqueles salários, super salários, enfim. O governo também diz que nós temos servidores demais. Isso não é verdade. Quando a gente compara o Brasil com a média dos países da OCDE, a média em relação ao total de ocupações é de 21% dos trabalhadores são servidores públicos. No Brasil, nós temos 12,1%. Então, nós não temos, é mentira que nós temos servidores demais. Aí são os endereços da pesquisa, depois a gente pode colocar nos comentários, para quem quiser depois aprofundar um pouco e ter, enfim, mais informações. Tem outros dados que eu não quis colocar, isso é um resumo muito rápido. Bem, e o que essa PEC está propondo? Ela afeta os atuais servidores. Eu quis colocar essa frase aqui porque muita gente, muitos servidores públicos, têm achado, não, isso aqui vai ser que nem a reforma da Previdência, não vai me afetar, porque eu já estou aposentado, estou para me aposentar, já tenho os requisitos, né? Afeta sim, e afeta bastante. Mais na frente eu destaco quais são os problemas que são causados com essa proposta. Ela retira alguns requisitos para admissão em empregos públicos, ela acaba com a estabilidade para os novos servidores. É uma das principais mudanças que essa proposta de emenda constitucional está querendo inserir na Constituição. Ela cria uma regra de ingresso com fases. Você tem uma fase de provas e títulos, aí ficaria 1 ano de experiência com avaliação e teria uma classificação final dentro do quantitativo previsto no edital. Então, por exemplo, 5.000 pessoas fazem uma seleção, 1.000 pessoas são chamadas para um período de experiência, mas o edital prevê, por exemplo, pode acontecer, que apenas 200 pessoas seriam classificadas e aí sim se tornariam servidores sem estabilidade, né, mediante nessa modalidade. Somente os cargos típicos de estados, que ainda vão ser definidos, eles não estão, na proposta não diz quais seriam esses cargos, teriam estabilidade nos seus cargos. É um conceito que vem lá da ditadura, da Lei 6.185, de 74.
A proposta afeta o conceito de carreira bastante, mas muito mesmo. Transforma as atuais funções de confiança e cargos de comissão em cargos de liderança e assessoramento, mas essa transformação ela vem acompanhada da retirada da exclusividade de percentuais mínimos de exclusividade para as funções de confiança. Hoje, as funções de confiança no Estado brasileiro só podem ser exercidas por servidores de carreira. Os cargos em comissão, no caso do governo federal, pelo menos 25% também tem que ser exercidos por servidores de carreira. Então, o percentual de pessoas que pode vir de fora para exercer os novos cargos, que são cargos de liderança e assessoramento, é limitado, né? Pela proposta, não. Todos poderiam vir de fora do Estado. Então, é uma situação estranha. Além de você ter servidores precários, sem estabilidade, eles vão ser comandados por pessoas temporárias e vindas de fora da carreira, né? Ou seja, um novo aprendizado, sem conhecer o trabalho, todas as consequências que advêm daí. De um modo geral, ela amplia o regulamento geral para contratação por tempo determinado, cria algumas vedações, por exemplo, para os cargos típicos de Estado, de qualquer outra atividade remunerada, com exceção da docência, saúde, mas os cargos de saúde, que hoje têm redação genérica somente para as profissões regulamentadas, sem limite de quantitativo, como nós temos hoje. Para os demais servidores, né, não sejam aqueles dos cargos típicos de Estado, permite apenas o acúmulo de cargos se não houver conflito de interesses e veda o exercício de emprego, seja público ou seja privado. A PEC tem uma coisa interessante. Normalmente, uma Constituição, o texto, ela elenca direitos, né? Essa proposta agora, ela faz um rol de vedações. Eu não vou reproduzir todos aí, são muitas, mas uma série de direitos. Alguns, por exemplo, para os servidores públicos, extintos em 2001, em 97. Mas por que foi inserido isso? É porque existem nos estados e municípios ainda alguns desses direitos. Então, o objetivo da proposta é criar uma série de vedações. Daqui para frente não pode ter férias superior a 30 dias, adicional por tempo de serviço, licença-prêmio, etc. Enfim, tem umas coisas curiosas que tem algumas vedações que até já estão na Constituição, na Emenda Constitucional 103, dando a entender que quem elaborou a proposta não leu a versão atual da Constituição. Aliás, tem vários problemas técnicos nessa proposta. Os afastamentos e licenças retiram o direito a parcelas não permanentes, então isso cria uma série de dificuldades para a representação sindical de servidores públicos, para as licenças. A única exceção são as licenças de saúde. Todas as demais passam a ter, então, redução de remuneração, né? As parcelas não permanentes, elas permitem a redução de jornada e remuneração, o que o Supremo já tinha dito em relação à Lei Complementar 101, já tinha julgado inconstitucional, eles depois agora estão tentando inserir isso no texto da própria Constituição, cria aí o artigo 37A, que é sobre a tal da cooperação com órgãos e entidades públicos e privados, que na prática é uma terceirização e privatização ampla de serviços públicos. A gente vai poder ter aí um serviço público sem servidores, um serviço público terceirizado, precarizado, com valores remuneratórios mais baixos, com contratos temporários, enfim. Essa proposta de emenda ela pode fazer muita coisa, mas tem uma coisa que com certeza ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir melhorar o serviço público. Ela prevê aí uma lei federal para estabelecer as normas gerais. A única exceção que nós temos dessa subsidiariedade aí é dos cargos típicos de Estado. Prevê, claro, para conseguir isso, a extinção do regime jurídico único, né? Também vai criar uma lei complementar aí, com exceção aí da Defensoria, Advocacia, Ministério Público e Magistratura, que são mencionados em momentos próprios na Constituição, revoga os dispositivos que obrigam hoje a ter escola de formação e aperfeiçoamento de servidores. É da lógica da proposta. Se o serviço público ele vai ser sem servidores, né, vai ser terceirizado, precarizado, enfim, para que você precisa ter escolas de formação? Não interessa, é contra a lógica dessa proposta.
cria aí, no artigo 39A, 5 tipos de vínculo. O vínculo de experiência, como etapa do concurso público, aquele 1 ano lá que eu falei. Ele prevê também um vínculo por prazo determinado, o cargo com vínculo por prazo indeterminado, o cargo típico de Estado e o cargo de liderança ou assessoramento. Somente o 1, o 2 e o 5 têm vinculação ao regime próprio de previdência dos servidores públicos. Mas, assim, em termos, né? Porque no prazo de 2 anos, essa vinculação do regime próprio pode ser limitada somente aos cargos de Estado. Então, vai todo mundo para o regime geral de previdência social. No caso da estabilidade dos servidores públicos, vai precisar ainda de mais 1 ano após o vínculo, um ano adicional, além do período de experiência, podendo ser demitido após decisão em segunda instância, no caso do Poder Judiciário, ou órgão colegiado. Mas a avaliação de desempenho, que hoje é obrigado a ser feita por comissão, ela te retira essa obrigatoriedade. Então, na verdade, aquele chefe que vai vindo de fora do Estado, que vai vir de fora das carreiras, é que vai isoladamente avaliar o cargo típico de Estado, né, para decidir se ele vai continuar no cargo ou não. Enfim, tem uma coisa que mostra bem o caráter dessa proposta. Eu não vou ler todos os requisitos aí, mas basicamente o Congresso perde a competência para a criação e extinção de ministérios e órgãos. É outorgada uma permissão de decreto pelo presidente da República, né? O único requisito é que não tem aumento de despesa. Para a criação e extinção de ministérios e órgãos, extinção de cargos, alguns deles inclusive ocupados, criação, fusão e transformação de ministérios, órgãos, extinção, transformação e fusão de entidades da administração pública, transformação de cargos em comissão, cargos de liderança e assessoramento que estejam vagos ou ocupados, alteração e reorganização de cargos públicos efetivos federais e suas atribuições. Ou seja, por isso que eu falei que ele praticamente acaba com as carreiras, como nós temos hoje, cada carreira com sua lei, as suas atribuições, outorga tanto poder ao chefe do executivo, que isso, na verdade, vai ser um Estado que vai ser feito da forma como o governante daquele momento deseja, né? Tem umas regras de transição, mas as regras de transição, por isso que eu disse que os servidores atuais são atingidos. Teoricamente, eles continuam com estabilidade após 3 anos no efetivo exercício e estágio. Aquelas vedações lá do artigo 37, inciso 23, está aqui 22, mas é 23, das férias, adicional tempo de serviço, elas não se aplicam a eles. Se houver lei que autorize, ou seja, basta revogar a lei, ou seja, é uma regra de transição na Constituição que não garante nada, porque maioria simples no Congresso, se houver uma lei, pronto, essa garantia e essa regra de transição inserida na Constituição é letra morta. Eu estou consumindo muito tempo, vou acelerar um pouquinho. Os atuais servidores, eles perdem aí a demissão, que hoje é após decisão colegiada e não pelo trânsito em julgado. A avaliação de desempenho não é mais por lei complementar. Eles perdem aí, já falei, do fim da exclusividade das funções. Uma coisa interessante, os cargos comissionados podem ser destituídos por motivação político-partidária. Isso está previsto nessa proposta apresentada aí. É uma coisa assim inacreditável. Quando eu li, eu fui ler de novo, porque eu achei que eu tinha alguma coisa errada, não tinha lido corretamente o texto. Enfim, acho que mencionei aqui a permissão ampla ao presidente, né, para extinção, alteração, transformação dos cargos. O presidente só não pode criar cargo criar cargo novo, com despesa, mas aqueles existentes, basicamente, ele pode fazer o que quiser com eles. Na fase seguinte, que não é agora, né, se aprovada a proposta, aí virão tabelas salariais, forma de progressão, avaliação de desempenho, enfim, outras leis que serão emitidas. Para empregados públicos, que é mais aqui o que interessa ao nosso público aqui no Resenha Trabalhista, principalmente constituída por pessoas, advogados, magistrados, servidores do Judiciário Trabalhista, né, que atuam na área trabalhista. Tem uma coisa assim, torna nula a concessão de estabilidade do emprego ou de proteção contra a despedida por meio de negociação, coletiva ou individual, ou de ato normativo.
aquela coisa da reforma trabalhista, da prevalência do negociado sobre o legislado, isso para o empregado público não vale. Isso vale lá para a iniciativa privada, para obter as suas finalidades, né? Cria aí uma aposentadoria compulsória aos 75 anos, com extinção do vínculo. As vedações do artigo 37 lá são extensíveis aos empregados públicos. Também tem uma regra de transição igual a dos servidores públicos, inócua também, que não assegura nada a esses empregados, se não tiver lei. E, normalmente, aqueles benefícios não decorrem de lei, decorrem de regulamentos ou de acordos coletivos. Então, tem impacto forte aí sobre os empregados públicos, os empregados das empresas estatais, sociedades de economia mista, empresas públicas. Bem, finalizando, essa PEC, ela, assim, não sei se foi a pressa do momento de aproveitar o alinhamento de planetas, a Câmara dos Deputados aí fazendo pressão para que a proposta fosse apresentada. Ela tem muitos problemas vamos chamar assim, erros de revisão. Essa inclusão de dispositivos que já existem na Constituição, ela se refere mais de uma vez a denominações que a própria proposta suprimiu, como cargo em comissão, ou então de coisa que não existe na Constituição. Chefe de poder, o presidente do Supremo Tribunal Federal é só isso, é presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele não é chefe do Poder Judiciário Federal. Ele não tem autonomia formal sobre o STJ, sobre o Tribunal Superior do Trabalho. No Legislativo, a mesma coisa. Embora exista o Congresso Nacional para apreciar veto, enfim, algumas atribuições, mas o presidente do Senado ele não tem autoridade sobre os servidores da Câmara, sobre o Tribunal de Contas da União, algumas frases inócuas, enfim, tem umas atecnias consideráveis na proposta. Maria Lúcia, essa emenda, ela decorre da emenda 95. Como nós estamos aí muito próximo do teto de gastos, aquele congelamento que aconteceu com a emenda constitucional 95, a PEC dos gastos, ela é consequência disso. Então, o objetivo é o quê? Privatiza para os novos, de forma que a gente vai colocar cada vez mais valores menores de remuneração para os servidores públicos. Ela é uma decorrência automática disso. Ela desconstitucionaliza o serviço público, assim como a reforma da Previdência, ela desconstitucionalizou a Previdência. Ela introduz para nós aqui o spoil system norte-americano, né? Os cargos passam a ser de governos e não de Estado. Vamos imaginar uma prefeitura, eu, quando era estudante de Direito, via muito isso. Saía um prefeito, todos os servidores municipais eram demitidos, eram contratados todo um rol novo de servidores, ou seja, desprofissionaliza a prestação do serviço público. Alguns dispositivos que hoje estão em leis complementares, alguns deles, inclusive, tentados agora na pandemia, com a medida provisória 922, esses dispositivos foram reapresentados agora para introduzir dentro do texto da Constituição. Como já falei, ela estende para os servidores estaduais e municipais a retirada de direitos, né? O Estado será desenhado por decreto. É um Estado absolutista, o Estado sou eu. O titular do Executivo, no momento, no município, no Estado, na União, vai dizer qual é a feição do Estado. Não afeta os militares, né, exceto para ampliar alguns poucos direitos, os membros do Ministério Público e magistratura e parlamentares, mas afeta os servidores desses poderes, né, tanto do Judiciário quanto do Legislativo. Enfim, em síntese, essa PEC ela propõe aí uma implosão do serviço público tal como nós conhecemos. É muito, muito grave, muito extensa essa proposta, essa desconstrução, essa destruição do desenho que nós temos do Estado brasileiro, do desenho que foi construído na Constituição de 88, das experiências anteriores. Nós estamos, assim, voltando no tempo, nós estamos voltando ao início do século XX, no caso, né? Não é o início do século XXI, é o início do século XX. Estamos voltando aí para o coronelismo, para aquele Estado muito precário, muito dependente do chefe do executivo, enfim, como eu falei no início, em plena pandemia mundial, em que o mundo reconhece a importância do Estado, é inacreditável que a gente esteja assistindo tramitar no Congresso Nacional, com grande chance de aprovação, não dessa forma, provavelmente, mas com boa parte dessas proposições tem viabilidade eleitoral de serem aprovadas,
de um Estado com esse desenho, com essa feição. É inacreditável. Enfim, agradeço a oportunidade de debater, da gente estar conversando isso. É angustiante, eu confesso que essas semanas agora, desde que saiu a proposta, eu tenho lido, Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, deixa eu ver esse artigo aqui, a gente vai descobrindo desdobramentos. Esses dias eu estava vendo, por exemplo, o princípio da imparcialidade. Esse assunto, será que não pode vir naquela discussão da escola sem partido? Se eu falo do evolucionismo, eu, professor de biologia, eu não estou obrigado também a falar no criacionismo, porque se é imparcial, agora como princípio, enfim, tem tantos desdobramentos nessa proposta de emenda constitucional que é assustador, realmente é assustador. Nossa, Guilherme, muito obrigado pela aula, pela explicação tão detalhada e cuidadosa, né? Impressionante. A nossa audiência aqui já está bombando, já estamos superando lá a Globo. Maria Lúcia Fatorelli, então agora queremos te ouvir, né? Porque o aprendizado está sendo muito importante para todos nós. Eu quero iniciar parabenizando o professor Guilherme Zagalo pela brilhante apresentação dele, embora ele tenha corrido um pouco aí com as telas, mas deu para ver o seu levantamento está completo e facilita muito a minha vida aqui, que vou apresentar na sequência. Parabéns, viu, professor Guilherme? Eu também vou compartilhar algumas telas e eu queria começar desse ponto aí, fazer um comentário desse ponto que o Guilherme colocou para nós, tá? Será que aquilo ali vai dar margem para tal coisa? A gente não sabe, né, Guilherme? A PEC, ela está parecendo uma charada, porque são várias fases. E a PEC atualmente é só a primeira fase. As outras fases virão depois. Então, embora já dê para a gente analisar muita coisa está funcionando como uma charada. A gente não sabe bem a consequência de algumas novidades, né, que foram inseridas. Bom, e como é que surge essa PEC? No momento de pandemia, no momento de aprofundamento da crise econômica e no momento em que o Congresso não está funcionando regularmente, não podem haver audiências públicas, não pode haver mobilização, pressão social. O artigo 60 da Constituição proíbe alterações constitucionais em período de funcionamento excepcional do Congresso. E o que a gente está tendo agora? Um funcionamento excepcional, né? Então, a gente tem analisado que essa PEC, ela não é uma reforma administrativa propriamente dita. Porque o que seria uma reforma administrativa? Uma organização republicana do Estado, para que o Estado funcione melhor, para que atenda melhor aos interesses da população. E ela é o contrário disso. Então, a gente está falando que trata-se de uma reforma ideológica que modifica o papel do Estado. E por que ideológica? Porque ela segue a ideologia daquelas pessoas que acreditam que o mercado vai ser capaz de dar uma resposta às demandas sociais. Que o mercado vai dar conta de executar as tarefas que o Estado executa. E aí eu deixo uma pergunta, né, tanto para o professor Souto-Maior, que lida muito na área dos direitos humanos, né, como para o nosso público. Onde é que estava o Estado quando explodiu a pandemia? O que teria sido do povo brasileiro se não tivesse sido o SUS? E olha que o SUS vem sendo desmontado, e mesmo assim,
Se não fosse o SUS, o que teria sido do nosso povo? A gente está considerando que um dos pontos centrais dessa PEC está nessa questão da subsidiariedade. Porque os outros princípios que foram incluídos aí, transparência já estava em publicidade. Inovação é uma coisa óbvia, né? A responsabilidade, unidade também já estava em legalidade. Coordenação, boa governança também, de certa forma, são coisas bem óbvias, né? O que a grande novidade aí nesse artigo 37 que a gente tem considerado é a subsidiariedade, porque o que ela quer dizer? Que o Estado vai ficar com as sobras. O Estado vai ficar com o que a iniciativa privada não tiver interesse. Isso aí abre margem para o aprofundamento ainda maior das privatizações, da terceirização e do desmonte, da implosão, como falou o professor Guilherme, a implosão do serviço público, tal como a gente conhece. A privatização do Estado, ela está explícita no novo artigo 37A, que é incluído, que coloca lá expressamente que o Estado poderá firmar instrumentos com órgãos e entidades do setor privado, inclusive com compartilhamento de estrutura física. E chega a ser um deboche quando coloca ali com ou sem contrapartida financeira. Alguém acredita que o setor privado vai emprestar pessoal, vai emprestar estrutura física para o Estado sem contrapartida financeira? É claro que isso aí vai custar muito caro e vai abrir espaço para negociações, para as rachadinhas, para as trocas e para a corrupção, não é? Outro ponto que eu queria chamar a atenção, o professor Guilherme já falou nele, no artigo 84, que dá poderes de império ao presidente da República. E o presidente da República vai poder extinguir cargos públicos, ministérios, órgãos ligados diretamente à presidência da República e qualquer entidade da administração pública autárquica e fundacional. Isso traz um risco enorme para as universidades federais, que já foram criticadas, né? O que esse governo já falou das universidades? E outros órgãos, como o IBAMA, que já foi objeto de crítica, o INPE, que já teve o seu coordenador demitido, DENIT, Fiocruz, etc. Eu queria chamar a atenção nesse artigo, porque quando o governo fala que os atuais não estão sendo atingidos, eu faço o seguinte questionamento para a gente debater depois. Se o presidente pode extinguir um ministério, o que vai acontecer com os atuais empregados desse ministério? Se ele pode extinguir órgãos, universidades, o que vai acontecer com os atuais trabalhadores e trabalhadoras desses órgãos, universidades, etc.? Então, essa reforma apresentada aos poucos é para não dar para ver o alcance dessas novidades que estão sendo inseridas aí. Essa PEC, ela impede o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Por quê? Um projeto de desenvolvimento só é possível com uma estrutura de Estado permanente. E a PEC acaba com os planos de carreira, acaba com o regime jurídico único, que foi uma das principais conquistas da Constituição. A estabilidade de servidores que está sendo ameaçada por essa PEC, eu queria colocar aqui que a estabilidade é importante não só para os servidores, que enfrentam um concurso público difícil, se dedicam a um cargo exclusivo. A estabilidade é importante para a sociedade ter aquela garantia de continuidade do serviço público
independentemente da troca do governante, para não acontecer isso aí que o professor Guilherme falou, que antigamente chegava um prefeito novo, era outro quadro, e inclusive as prefeituras ficavam inoperantes durante um bom tempo. A quem que interessa esse desmonte da estrutura de Estado? Esses nomeados não terão compromisso com o Estado, terão compromisso com aquele governo de plantão. E a sociedade que depende do serviço público é que vai ficar prejudicada. Então, eu não vou entrar nos detalhes da PEC, que o professor Guilherme já nos brindou aí com uma aula importantíssima. Eu queria questionar os dados que o governo está apresentando, porque o governo está mentindo feio, vergonhosamente. Primeiro, esse PowerPoint aí é um PowerPoint que está sendo apresentado pelo governo, tá? O que está aí em vermelho é que a gente assinalou. O governo está dizendo que precisa dessa reforma porque o orçamento federal ele está engessado. Concordo inteiramente com o professor Guilherme que o governo está focando nos dados federais, mas a maioria dos trabalhadores do setor público são estaduais e municipais. Mas ele pega os dados federais. E olha como é que ele distorce os dados. Ele pega o projeto de lei orçamentária de 2021 e fala que o orçamento está engessado, que 93,7% são despesas obrigatórias. E ele só pode gastar livremente 6,3%. Ele esconde 53,5% do projeto de lei orçamentária. Ele esconde 2 trilhões e 200 bilhões, que são os gastos financeiros com juros e amortizações da dívida pública, que correspondem a uma opção. É uma opção do governo priorizar o gasto financeiro. Olha aí o que aconteceu no ano passado. Maria Lúcia, a tela não está avançando. Ai, não brinca. Esse tempo todo? Gente, para mim que estava. Poxa, mas está compartilhando? Não, está compartilhando, ela só não está avançando o PowerPoint? O PowerPoint. Peraí, deixa eu compartilhar novamente. Poxa. Não, mas está ótimo, não está fazendo falta nenhuma. Você mas agora, muito... na hora dos dados, né? Deixa eu ver. Agora é bom. Por isso que eu avisei. Beleza. Na verdade, quem avisou foi o Zagallo e eu vi aqui. Vamos ver. Ver se assim... Está compartilhando? Tá, é que você vai ter que passar manualmente, parece. Não está passando automático. Tá certo. Bom, então vocês estão vendo aqui, o governo, essa tela aí, ó, do PowerPoint, do governo, ela mostra o PILOA 2021, né, 93,7%, e omite os 2 trilhões e 200. E olha o que isso significa. Poxa. Não está passando, né? Passou? Passou. Agora deu. Olha o que isso significa. Se olharmos o orçamento 2019, 40% foram gastos financeiros com a dívida. Não é? O número de servidores públicos na esfera federal é muito menor do que o governo tem alardeado. Olha esse outro gráfico, evolução das despesas com o pessoal. O governo só coloca a esfera federal. E ele faz um gráfico desonesto, ele coloca valores nominais em cada ano. E fala que houve um aumento de 145% em 12 anos. Quando nós pegamos os servidores federais
ativos, aposentados, pensionistas e encargos, ele só coloca os civis ativos. Nós consideramos os civis ativos, aposentados, pensionistas e encargos. Colocamos como variação do IPCA, corrigidos pelo IPCA, como percentual do PIB, o que aconteceu nesses 12 anos? Há 12 anos atrás, o gasto com o pessoal federal representava 4,54% do PIB, agora 4,34%, considerando ativos, aposentados, pensionistas e encargos, ok? Então, olha ali, tá dando para vocês enxergarem a reta verdinha que a gente desenhou por cima da reta do governo? Olha o que aconteceu nos últimos 12 anos. Uma queda. Então, o governo está mentindo, dizendo que está havendo um aumento. Se a gente for fazer um gráfico igual ao que o governo está fazendo, olha o desenho que a gente chega, pessoal. O gráfico do governo é esse aqui embaixo, tá vendo? Se a gente for colocar o gasto com a dívida igual o governo está colocando o gasto com o pessoal, olha o pico do gasto com a dívida ali nos trilhões, representado em amarelo aí no gráfico. Vocês estão vendo? Onde é que está o rombo das contas públicas? Um último gráfico aqui para a gente fazer o debate é esse. O governo vem falando que, se não fizer reforma administrativa, a capacidade de investimento do Estado está comprometida. Que o Estado vinha fazendo algum investimento aí, né, na década passada, e que de 2015 para cá despenca o investimento. Por que despenca o investimento? Primeiro, por causa do privilégio dos gastos financeiros. Gastos estéreis, com os mecanismos que geram dívida pública, como a remuneração da sobra de caixa dos bancos, assunção de dívidas privadas, etc. E outra, a crise fabricada. De 2015 para cá, nós estamos enfrentando uma crise. 2015 e 2016, o PIB brasileiro encolheu mais de 7%. Isso é gravíssimo. Milhões de empresas quebraram, o desemprego bateu recorde, a arrecadação caiu. E o que produziu aquela crise? Naquela época não tinha pandemia, não tinha quebra de safra, não tinha quebra de bancos aqui, como houve risco lá nos Estados Unidos, inclusive houve quebra efetiva de bancos lá em 2007, 2008. O que provocou a crise de 2005? A crise política do impeachment foi cortina de fumaça. A crise financeira foi produzida pela política monetária do Banco Central. O Banco Central elevou a taxa Selic. Em 2014, ela chegou a 14,25% ao ano. Ficou nesse patamar absurdo por mais de um ano. E o Banco Central remunerando a sobra de caixa dos bancos. A esse patamar abusivo. A sobra de caixa, gente, é o dinheiro de todos nós. É o nosso dinheiro que está depositado nos bancos. Dinheiro das empresas, das pessoas, dinheiro do próprio governo, que depois que diminui que subtrai o depósito compulsório, toda aquela sobra deveria ser destinada a empréstimos a empresas, a população em geral, etc. Assim que funciona no mundo inteiro. O que acontece aqui no Brasil? O Banco Central aceita o depósito voluntário dessa sobra, entrega título da dívida pública para os bancos e remunera diariamente. Gera uma escassez, uma falsa escassez de moeda no mercado. Isso provoca elevação brutal das taxas de juros, amarra toda a economia. Foi isso que produziu a crise. E essa crise produzida foi super interessante para os bancos, que ganharam rios de dinheiro em 2015,
quando o PIB caiu, empresas quebraram, desemprego recorde, tudo aquilo, o lucro dos bancos foi quase 100 bilhões. E os bancos ainda fizeram uma provisão de 187 bilhões de reais. Então, se olharmos essas duas coisas, a crise foi produzida por mecanismos que representaram lucros gigantes para os bancos, e depois os mecanismos adotados para contornar a crise, de novo, elevaram os ganhos do sistema financeiro. Porque quais foram as medidas adotadas para contornar a crise? A emenda constitucional 95, que congelou todos os gastos com a estrutura do Estado, todos os gastos com os serviços públicos prestados à população, e deixou fora de qualquer limite, livre, sem controle algum, os gastos financeiros com a dívida. Na esteira da crise, aprovaram a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, inúmeras privatizações, e agora essa reforma administrativa que a gente está chamando de reforma ideológica do mercado. Porque nós temos que carimbar isso aí, porque reforma administrativa deveria ser uma coisa para fazer os ajustes, não é, necessários, que normalmente, de tempos em tempos, é preciso ajustar, modernizar e etc. E essa reforma não é nada disso. É uma reforma totalmente de interesse do mercado privatista, não é? Eu não quero extrapolar meu tempo aqui, só queria mostrar alguns outros dados. Olha só, quando a gente faz o comparativo honesto do gasto com pessoal e encargos, pessoal, repetindo, ativo, aposentado, pensionista e encargos federais, é essa reta vermelha que vocês estão vendo na base do gráfico aí. Agora, em azul, ultrapassando o trilhão em todos os anos, é o gasto com a dívida, dando saltos, inclusive. Por quê? Depende aí das altas taxas de juros, depende do abuso maior ou menor de alguns mecanismos financeiros. Qual que é o gasto delinquente que precisa ser reformado, que precisa ser disciplinado? Não é o gasto com pessoal, que está praticamente uma reta, vocês estão vendo aí. Essa pequena elevação é exatamente na área da educação, como o professor Guilherme falou. É a expansão das universidades e principalmente dos institutos federais. Tá? As outras telas, gente, que eu deixo aqui para vocês, vão falar do paradoxo Brasil, né? Um país riquíssimo, que deveríamos estar em outro patamar de desenvolvimento socioeconômico, e não estamos por causa do modelo errado que atua aqui. Um modelo cujos eixos principais são o sistema da dívida, em vez da dívida funcionar como um instrumento de investimento que traz recursos para serem investidos no nosso desenvolvimento socioeconômico, a dívida tem funcionado às avessas, como um mecanismo contínuo de transferência de dinheiro público para os bancos, principalmente, através dos mecanismos de política monetária do Banco Central, que ainda por cima quer ficar independente, né? Para ficar mais à vontade ainda para aplicar esses mecanismos. O outro eixo é justamente a política monetária suicida, praticada pelo Banco Central, que impede o desenvolvimento socioeconômico do Brasil e custa caríssimo. O modelo tributário regressivo, o modelo extrativista irresponsável para com as pessoas e o ambiente. Com esse modelo econômico errado, gente, é isso. Brasil, uma potência, uma das maiores economias do planeta e metade da população dependendo de um auxílio emergencial para sobreviver. Atraso industrial, a nossa indústria não produz nem os EPIs necessários em tempo de pandemia. Com toda a matéria-prima, com todo o desenvolvimento que nós poderíamos ter aqui. Eu vou pular aqui para a última tela,
para chamar as pessoas a acessarem as páginas da Auditoria Cidadã. Nós estamos aí com a campanha É Hora de Virar o Jogo, exatamente, que foca nesse modelo econômico errado, não é? E reivindica a virada desse jogo, para que possamos ter um modelo baseado na ética, na atenção aos direitos sociais, recuperação ambiental, o Estado social forte e o respeito humano, não é? E, para isso, nós vamos ter que enfrentar aqueles 4 eixos ali, no mínimo, né? Desse modelo que tem atualmente sido implementado pelo mercado, principalmente através do BIS, viu? Que usa os braços, né? O Banco Mundial, o BID. Por isso é que esse projeto tem tantos termos, Guilherme, que não combinam aqui no Brasil. Chefe do judiciário, isso serve em outros países, aqui não existe isso. Por quê? É o mesmo modelinho que eles vão implantando em tudo quanto é país. O BIS é que manda no mundo, usando os seus braços, o FMI, o Banco Mundial, o BID e os bancos centrais. Tem 120 e tantos bancos centrais subordinados ao BIS. E se tem um país no mundo que pode dizer fora daqui, BIS, aqui não, é o Brasil. Porque o Brasil é autossuficiente em tudo. Então, a gente está com essa campanha aí, É Hora de Virar o Jogo, que tem um grande potencial. Essa semana fizemos uma ação concreta questionando o ministro Paulo Guedes o que está por trás das privatizações. Fizemos uma carta que contou com a colaboração de servidores de todas das principais estatais, né, que estão sendo privatizadas, e a próxima ação concreta vai ser sobre a reforma administrativa. Então, fica aí um convite para todos participarem dessa campanha também, É Hora de Virar o Jogo, e aprofundarem esse debate necessário aí sobre essa PEC 32 que nós estamos chamando de reforma ideológica do mercado. Muito grata. Nossa, maravilhoso, né? Guilherme, quer falar? Você abriu o microfone? Assim, quando a provocação que você fez na chamada do evento para Maria Lúcia, para que essa reforma? É para pagar dívida. Assim, em uma frase, é para pagar dívida. Eles já avançaram sobre a Previdência, tudo é para não enxergar o nosso item mais caro das despesas do nosso país. Alguns, inclusive, legais. A gente tem uma discussão com Maria Lúcia de judicializar, inclusive, algumas dessas questões. Todo esse esforço é o esforço... não tem chance nenhuma de nós termos um serviço público melhor com essa emenda constitucional, se ela for aprovada. Em qualquer escala. Vou até arriscar dizer aqui. Não é só essa versão hard, não, essa versão dura. Uma versão suavizada dela não vai melhorar o serviço público. Pelo contrário, porque a lógica dela é meramente fiscal. É simplesmente de reduzir despesas, permitindo que a iniciativa privada venha aí prestar serviços públicos, né? Umas poucas carreiras de Estado rebaixadas, porque é o que vai sobrar, ninguém se iluda. Os cargos típicos de Estado, que acho que não vão ser tocados, sim. Não tem. Esse é o segundo item de despesa do nosso orçamento. Para essa finalidade, para essa dívida crescente, aí, essa dívida que aponta para o infinito e além, como diz o desenho animado do jovem e das crianças, não tem limite, não tem limite. Então, realmente, tem tudo a ver essa discussão dessa emenda constitucional ser feita, vinculada, conectada com esse tema da dívida pública. É pena que, assim, nós somos poucos de nós percebem essa conexão, poucos de nós percebem o alcance implosivo, o potencial de destruição que essa proposta de emenda constitucional tem. Mas agradeço de novo. Muito bom sua fala. Eu queria primeiro elogiar a Maria Lúcia Fattorelli, né, pela sua apresentação
importantíssima, agradecer muitíssimo, né? E dizer que realmente é hora de virar o jogo, né? Porque nós estamos resumindo a história, né, digamos assim, né? Nós não cumprimos a Constituição Federal, o projeto lá de Estado Social, não levamos adiante, né, a ideia de seguridade social, responsabilidade social, solidariedade, aquilo tudo que estava ali estabelecido, né, função social da propriedade, direitos sociais como direitos fundamentais, enfim, e aí fomos a um crescente, digamos assim, de destruição do Estado, de destruição da Seguridade Social, e chegamos ao ponto da reforma trabalhista, depois da reforma previdenciária, que está tudo nessa sequência, né? E agora a cereja do bolo, né? Que é a destruição do Estado, né? Destruição plena mesmo, a privatização do Estado. E se não virarmos esse jogo agora, não vai sobrar muita coisa para depois, né? Não tem mais jogo, né? Acaba o jogo, né? Assim, a nação brasileira não sobrevive, né? É o caos, a mim me parece, é barbárie, é o que não sei aonde as pessoas querem chegar com esse desmonte total, né, de nação, né? E vocês demonstraram bem isso. Eu fiquei aqui ouvindo as falas de vocês, fiquei me lembrando meus embates lá da reforma trabalhista, a mesma coisa, lei mal feita, atabalhoada, cópia, né, de muitos lugares, assim, que não tem nada a ver com a história do Brasil, enfim, mentiras do ponto de vista argumentativo, estatístico, para diminuir direitos dos trabalhadores, aumentar a acumulação da riqueza, né? Aumentar a exploração do trabalho, tudo isso se fez, veio na sequência a reforma previdenciária, favorecimento de grandes conglomerados econômicos, enfim, e agora a reforma administrativa, como vocês apresentaram, cumprindo o papel de levar adiante, né? Mas o desesperador é que ninguém contava com uma pandemia, né? E a gente imaginava que com a pandemia se pudesse ver que o caminho trilhado foi errado, porque os efeitos sentidos no Brasil da pandemia são muito mais gravosos do que simplesmente o efeito, digamos, da doença, né? Porque nós temos problemas sanitários, nós temos problemas de má distribuição da riqueza, nós temos problemas de um Estado que já foi fragilizado ao longo desses anos, né? Então se poderia perceber, ufa, deu errado, né? Esses 136 mil mortos não são culpa só da Covid, é culpa também da miséria, é culpa do descaso, culpa de muita coisa que fizemos errados, os trabalhadores sem carteira assinada, enfim, sem proteção de emprego, tudo errado. Enfim, nós estamos realmente que mudar esse jogo, não sei, e estamos andando para trás, né? Pior é isso, andando para trás no momento em que se falou tanto de corrupção, né, de moralização do Estado, né, uma reforma trabalhista que acaba com o Estado, incentiva populismo, né, e corrupção. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre essas contradições, se quiserem, mas eu acho que as falas de vocês foram tão importantes, eu queria explorá-los um pouquinho mais, para vocês falarem o que quiserem. E a gente pode inverter, então, agora, começar pela Maria Lúcia, né? Pode ser? Pode. Um ponto, Souto-Maior, que eu acho importante a gente falar, é que o governo está querendo, assim, desmobilizar os atuais, deixando-os bem confortáveis, dizendo, não vai acontecer nada com vocês. Né? E isso tem a intenção de desmobilizar para julgar aquela coisa, dividir, né? Ah, não é comigo, eu não tenho que me importar com essa reforma, ela não mexe comigo. Mas isso é uma grande ilusão. O Guilherme já falou nisso também,
mas eu acho que é um ponto que a gente precisa deixar muito claro para quem está nos ouvindo, porque o governo está investindo nisso e ele está armando, gente, uma grande armadilha. Por isso é que ele apresentou a coisa de forma fatiada. Ele já anunciou que vão ser 3 fases. E o que está nessa PEC é só a primeira fase. Por quê? Porque se ele já apresentasse todos os órgãos que vão ser extintos, a gente já ia saber que está mexendo com os atuais. Outra coisa, os aposentados. Ele fala, não, os aposentados estão tranquilos. Espera aí. O principal direito de quem já está aposentado é a paridade, não é, gente? Se for extinto o cargo da ativa, os aposentados vão ter paridade com o quê mesmo? Sabe? Então, a gente tem que falar outra coisa. O regime jurídico único está sendo extinto. Vocês se lembram que o Supremo está com um julgamento lá, que foi suspenso? A Carmen Lúcia chegou a dar voto de que não poderia extinguir o regime jurídico único. Aí foi suspenso. Se passar essa PEC, o Supremo nem vai precisar continuar julgando, porque já vai estar extinto. Então, eu acho que a gente tem que explorar mais isso, porque o governo está investindo nessa divisão da categoria de servidores públicos, querendo falar para os atuais e para os aposentados que eles podem ficar de braços cruzados, porque essa reforma não vai atingi-los. Vai. Isso é mentira. Vai atingir todo mundo e vai atingir o próprio Estado, gente. Vai deixar de existir. Esse Estado que a gente conhece, o Estado vai atuar nas sobras, com essa questão da subsidiariedade aí que foi colocada. Né? Eu não sei, eu acho que esse ponto, para mim, é um dos pontos mais relevantes, porque muda totalmente a figura do Estado que a gente conhece. Sim, e muda no pior sentido, né? Assim, prefeitos que vão colocar na prefeitura aqueles que votaram nele, né? Digamos assim, essa lógica populista, sem continuidade de prestação de serviços, de qualidade, ao mesmo tempo contratos de serviços públicos com empresas por meio de terceirizações, o que é favorecimento, claro, de corrupção, de desvio da verba pública para não as finalidades, né, do serviço público. Então, modifica, mas no pior sentido, né? Modifica no sentido destruidor, né? Isso que a gente fica, a quem interessa isso, né? A alguém interessa, né? De fato, a alguém interessa. Zagalo, quer acrescentar algo? Sim. Exatamente. Quando eles falam dos objetivos, eles dizem que eles querem aproximar o serviço público da realidade do país. Que realidade? A realidade da reforma trabalhista. O objetivo dessa reforma é aproximar o serviço público do regime dos servidores privados, só que é uma versão piorada. O trabalhador privado tem fundo de garantia, tem uma indenização, tem uma rescisão, ele tem seguro-desemprego. O servidor público, eles já se aperceberam dessa falha, inclusive já começaram a falar no Congresso em corrigir essa coisa. Ele sai, como o vínculo dele não tem estabilidade, ele é precário, ele pode sair sem nenhum tipo de salvaguarda. Se ele tiver empregado, tá certo? Pelas regras de acumulação, na hora que ele assume o período lá de teste, lá, ele tem que se desligar do vínculo. Aí, se ele não é aprovado, ele não tem nada. Ele tem um boa tarde, boa noite, foi um prazer trabalhar com você, sinto muito, até mais. E no dia seguinte ele tem R$0 para se procurar emprego, fazer uma capacitação, enfim, para tentar se reinserir no mercado de trabalho. Essa proposta, ela é uma versão piorada da reforma trabalhista. Ela precariza de tal modo a situação dos servidores públicos.
No ponto de vista de corrupção, chega a ser uma piada que pessoas que votaram no atual governante, aí, no chefe do executivo, para combater a corrupção, o que é o ambiente que favoreceu o surgimento das rachadinhas? Pessoas que ocupam cargos comissionados, que se elas não compartilharem parte dos seus salários, elas vão ser exoneradas e vão perder aquela remuneração. Pois o modelo agora é todos os cargos, acaba a função de confiança, função de confiança, que é só para servidor concursado, que pode dizer não, né? Acaba, e os cargos de liderança não tem mais um percentual mínimo que tem que ser de servidor de carreira. Hoje, nós estamos falando aí, por exemplo, no governo federal, dos DAS, são 23 mil pessoas aproximadamente. Muda um pouquinho. Quantas? 23 mil pessoas. Nós vamos poder ter uma horda, é horda mesmo, que é o termo correto para isso, de 23 mil pessoas de fora do Estado, com valores ideológicos, enfim, terraplanismo em voga, né? Para a gente não falar de outros, que eles podem ser demitidos a qualquer momento, eles têm essas pessoas, essa situação que gerou as rachadinhas nas assembleias legislativas, com essa proposta de emenda constitucional, ela pode se intensificar. Mas isso não é o maior dos problemas. Essas pessoas vão estar liderando o Estado, comandando licitações, essas pessoas vão podem ser bem mais que 23 mil, né? Porque não tem limite. Sim, porque o Estado pode ser redesenhado com a caneta BIC do decreto, né? O nosso governante atual tem um fetiche por decreto, né? Alguém disse para ele nunca estudou direito, mas que o decreto é que tem o poder. Agora, com essa emenda constitucional, se aprovado, o decreto realmente passa a ter o poder. Ele só não pode criar cargo com despesa. O resto, fazer chover, no caso, não fazer chover, né? O Pantanal está queimando aí, tudo vai ser possível. Então, não é só a questão das rachadinhas, as licitações, as fiscalizações ambientais, enfim, o poder do Estado, o poder de polícia do Estado. O fiscal provavelmente vai ser de cargo típico de Estado, mas o chefe do fiscal não vai. Então, imagine, Maria Lúcia, lá na sua carreira, o chefe da fiscalização ser um sonegador, quanto mais, uma pessoa com dívida já executada, que, enfim, processada, que é assim, por exemplo. Enfim, o potencial de destruição do Estado quase... É difícil a gente tentar usar as palavras com comedimento, porque a gente eu pelo menos consigo vislumbrar coisas que podem acontecer, que literalmente seriam casos de polícia, mas casos de polícia diários e fragmentados, e a todo momento é um Estado, literalmente, a volta para o início do século XX, um retrocesso sem tamanho. E a gente não pode esquecer que muito dessa realidade é uma realidade já conhecida na história do Brasil. Né? Sim, não significa que a gente não tenha tido experiências com isso que vocês estão dizendo. E na Constituição de 88, o que se fez foi tentar evitar isso, né? Ou seja, estabelecer um projeto de Estado, carreira, concurso público. Concurso público não existia antes de 88, né? Da forma como foi estabelecida, a estabilidade. Tudo isso se fez exatamente para evitar isso que é uma realidade já conhecida, histórica, né? De voto de cabresto e utilização das estruturas do Estado na perspectiva coronelista, enfim. É impressionante como isso se coloca nesse momento histórico, né? Nesse momento, com essa visão, né? Com o discurso de modernidade, mas com uma visão quase medieval, né? Assim, de absolutista, né? Digamos assim, de Estado. Maria Lúcia. Eu só queria comentar essa questão da chefia, que é muito importante, e assim, nem a questão da economia, né, Guilherme? Porque uma das justificativas para essa reforma é que o Estado está engessado, né? Aquele primeiro quadro ali que eu mostrei, que ele fala que só tem 6% e que 93% já está comprometido. Como é que funciona hoje esses 26 mil cargos? Os servidores são de carreira, obrigatoriamente, eles têm que ser de carreira,
Então, eles já recebem o salário deles já está computado no gasto. Eles recebem apenas, para ocupar a chefia, uma gratificaçãozinha, um DAS. Então, o gasto hoje, para bancar as chefias no serviço público, é o gasto da gratificação, do DAS. Agora, aquele servidor vai continuar existindo, teoricamente, né, se não for tudo extinto, né, Guilherme? O servidor está ali, eles vão contratar terceiros de fora, amigos do rei, para chefiar tanto áreas de assessoramento político como áreas técnicas. Está escrito na PEC, inclusive áreas técnicas. Então, foi muito importante você dar o exemplo da Receita Federal, que, assim, o concurso para entrar na Receita é dificílimo. Depois do concurso, ainda tem a segunda etapa do concurso, tem treinamento, tem estágio probatório, depois de anos é que o fiscal pode ocupar uma chefia, porque é um cargo que demanda um conhecimento muito grande. Você imagina se vem aí um empresário, como você falou, uma pessoa que está aí no mercado sonegando, contrabandeando, chefiar um órgão da Receita Federal ou um órgão do Judiciário, não é? Chefiar ali Você imagina? Não dá nem para imaginar o que vai acontecer com o Estado brasileiro em termos de destruição e retrocesso, né? Como vocês falaram. É um nepotismo institucionalizado, né? Generalizado, né? Sem esse nome, mas de outro modo, né? O poder de, na avaliação de desempenho, demitir o servidor competente, honesto, que tenta fazer a sua função. É incompreensível. Assim, isso mostra o atraso da nossa elite econômica. Se nós tivéssemos uma elite econômica mais moderna, capitalista, que quer ganhar dinheiro segundo as regras do jogo, ela estaria contra esse tipo de proposta. Não, isso então, eu queria perguntar para vocês, por que a grande mídia está tão a favor dessa reforma administrativa? Há oportunidades de negócio. Essa privatização, hoje nós estamos falando de 12 milhões de postos de trabalho que podem vir a ser capturados aí pela iniciativa privada. À medida em que esses servidores forem se aposentando, ou então forem sendo, nas avaliações de desempenho, postos para fora do serviço público, o serviço público brasileiro pode ser privatizado. Esses bilhões de reais que hoje vão para servidores públicos concursados, com estabilidade, com proteção, para dizer isso é ilegal, isso não pode ser feito, isso vai para pessoas, para empresas que vão contratar alguém que vai ter margem de lucro ou taxa de administração, se for uma OS, uma OCIP, enfim. Existe aí uma oportunidade de negócio bilionária, como havia na reforma da Previdência. A reforma da Previdência, todo o objetivo dela era principal, né? Eles conseguiram objetivos secundários, mas era a tal da capitalização, que era transferir os recursos para a administração do sistema financeiro. Há oportunidades de negócio literalmente bilionárias. Se você colocar em um universo de 10 anos, trilionárias, trilhões de reais. Mas isso favorece a uma determinada elite financeira. Mas isso, Guilherme, se ainda houver Brasil, se houver, né, produção, se houver arrecadação, né? Porque se for o caos, ninguém sai ganhando disso, né? Muito poucos. É um modelo de concentração de renda, porque os salários vão ser mais baixos, é o que a gente está vendo aí com a reforma trabalhista. Essas pessoas não vão demandar em juízo o que é consequência da reforma trabalhista por ausência, queda aí de 34%, como aconteceu com a reforma trabalhista. Enfim, a gente vê literalmente um modelo que é feito para um retrocesso e para nos levar, enquanto país, para um pré-capitalismo, praticamente. A gente quase feudal. E, Fattorelli, esses credores da dívida também potencialmente não seriam prejudicados? Ou eles ganham ainda assim? Esses ganham. Olha, a dívida tem cumprido um papel aqui no Brasil com esses mecanismos, né? O que eles já ganharam aqui
é impressionante, não é? Eles, com esses mecanismos, sem investir, eles já ganharam muito. Porque, muitas vezes, a dívida ela é simplesmente gerada. Eles não chegam a comprar, nem compram o título. Ganham a remuneração sem comprar, como no caso da sobra de caixa dos bancos ali. E a dívida vai crescendo, 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 e a dívida está servindo para isso, para justificar as contínuas reformas. Ela justificou a emenda do teto, tem que congelar tudo para sobrar mais para a dívida. Justificou a da Previdência, agora está justificando a administrativa. Está justificando as privatizações, a dívida está servindo, gente, como justificativa para que o setor privado, e são os bancos, muitas vezes, que estão comprando os ativos, se tornem donos daquilo que dá lucro. E da forma que está aí nessa PEC, por exemplo, ali, de fazer contratos com o setor privado. Deixa eu dar um exemplo dos Correios. Nós fizemos uma live outro dia aqui na Auditoria Cidadã com o pessoal dos Correios, foi muito bacana. Os Correios são a empresa estatal brasileira que tem maior capilaridade, porque os Correios estão presentes nos 5.570 municípios brasileiros. E tem uma função que vai muito além da entrega de correspondência e de encomendas. Porque na época das eleições, o Correio leva urna, traz urna, o Correio leva vacina, o Correio faz papel de banco postal. Então, é uma série de serviços que a única presença do Estado em vários municípios brasileiros são os Correios. E a maioria desses serviços dá prejuízo para o Correio. Como é que a empresa se sustenta? Ela tem lucro em 300 e poucos municípios e prejuízo nos outros 5.200 e tantos municípios. O que vai acontecer com a privatização que está anunciada aí, inclusive o governo jogando um peso enorme na privatização dos Correios? O que vai acontecer? O setor privado vai fazer isso, gente? Vai compensar onde tem lucro com onde tem prejuízo? Claro que não. O setor privado vai querer o quê? Onde dá lucro. E onde tem prejuízo, vai continuar com o Estado. Isso é que é subsidiariedade. Onde dá lucro, entrega. Onde dá prejuízo, fica com o Estado. Não é? E aí, mais despesa pública. Não é? Só despesa, porque o lucro já foi, o filé já foi entregue. E isso comentando a outra pergunta que você fez da grande mídia, né? A grande mídia no Brasil é muito atrasada. É muito atrasada. Fazem um debate raso. Não colocam o outro lado. Então, que mídia capenga. Só dá espaço para quem defende o mercado, só dá espaço para um lado. Vocês viram algum espaço na época da reforma da Previdência para falar contra? Na época da reforma trabalhista? Não dão espaço. Então, a grande mídia brasileira é extremamente atrasada. Extremamente atrasada. Mesmo quando se coloca, igual agora, a gente até vê a Rede Globo falando mal do Bolsonaro, dos filhos dele, uma questão praticamente pessoal, porque o modelo econômico, as maluquices que o Paulo Guedes está fazendo ali, entregando o Estado brasileiro, não, isso aí eles não entram. Tá? Então, é uma grande mídia comandada pelo mercado. E, aliás, tem sido comprada, né? Tem revistas, tem várias coisas sendo compradas, literalmente, por bancos. Né? Eu acho que é mais do que mal preparada, ela tem interesses, né? De verdade, né? Desculpa, André, não quis te cortar, não. Pode continuar, por favor. Já falei muito, quero ouvir o Guilherme. Não! E você? Nós, querendo te ouvir muito, você e o Guilherme. Mas eu só queria aproveitar que você falou dos Correios, né? Para divulgar, que me foi pedido, inclusive, isso, que fizesse essa divulgação, e acabei que a oportunidade foi dada, né?
amanhã será o julgamento da greve dos Correios, né, no TST, às 13h30, né? Então, seria interessante que as pessoas assistissem, né? Então, o destino aí de uma grande empresa brasileira ali vai ser definido nesse julgamento. E não só também nesse aspecto, mas também das possibilidades de luta da classe trabalhadora, né? Então, um julgamento muito importante, e se todo mundo pudesse assistir, seria muito bom, né? Dar visibilidade, publicidade. 13h30 amanhã, né? Um belo programa. E Guilherme, até isso que eu queria te perguntar, porque na sua apresentação, né, lá, teve uma palavrinha que você pulou, né? Estava escrito lá, greve. Eu falei, o que ele vai falar sobre greve? Aí não falou, pulou lá. E eu queria saber se essa reforma trabalhista afeta o direito de greve trabalhista, que não deixa de ser, né, gente, trabalhista também, né? Afeta o direito de greve dos servidores e servidoras públicas, né? Como é que é isso? Uma das modalidades de contratação é exatamente para substituir grevistas. Um dos 5 tipos de contratação é expressamente, não está mencionado lá a possibilidade da contratação. É aquilo que está na Lei 7.783, que é proibido contratar trabalhadores, quando ali está sendo o inverso, é isso? O inverso. Então, daqueles dispositivos que, como você disse, a gente tem que ler de novo para ver se é verdade, é? Olha, cada vez que eu leio, eu descubro coisas. Algumas, a apresentação, como ela é muito extensa, a gente tem que fazer escolhas. Se você for colocar tudo, fica muito cansativo. Eu mesmo tenho consciência que falei rápido demais, mas é porque você fica tão impactado, assim, não, eu não posso deixar de falar isso. Mas se a gente fala de tudo, fica um bloco de informação literalmente muito pesado, né? Mas eu acabei que te cortei. Fala mais sobre esse dispositivo. Não, tranquilo. Essa é uma das coisas previstas. A situação dos Correios dessa greve de amanhã, aliás, muito boa lembrança de Maria Lúcia. Aliás, Maria Lúcia, acho que o Brasil tem uma dívida com ela. Aí sim, nós, cidadãos brasileiros, temos uma dívida com você enorme, enorme, enorme. Porque quando você começou a falar desse assunto, poucos de nós entendíamos essa lógica. Hoje, nós já temos uma cultura crítica, e a Auditoria de Cidadã da Dívida fez isso, criou uma certa cultura crítica da importância disso, como que isso é tão determinante para as políticas públicas, então acho que esse trabalho da auditoria, claro, não é só você, mas você com mais intensidade, com mais paixão abraçou essa causa, e nós temos uma dívida, acho que a sociedade brasileira, com esse trabalho que vocês fazem. Por exemplo, nessa lembrança agora dos Correios, uma das coisas dessa reforma é criar dificuldades para qualquer tipo de monopólio. Não pode ter nenhum tipo de auxílio, linha de financiamento, numa empresa com o perfil dos Correios, se ela continua pública, porque ela exerce uma atividade em caráter de monopólio. Então, eles aprofundam o artigo 173 da Constituição para retirar o Estado da atividade econômica. Agora, é curioso, né? Vou dar só uma comparação, só uma piada aqui. Eles querem privatizar, falam em privatizar os Correios e a geração de energia no Brasil. Estados Unidos não fez nenhuma das duas coisas. Os Correios são uma empresa pública e 2/3 da geração de energia norte-americana, exército americano, uma outra estatal, ou seja, para a periferia, para nós aqui, eles façam o que eu digo, não façam o que eu faço. A gente tem essas inconsistências de modelo. Se era tão bom, por que eles não fizeram? Por que não fizeram lá atrás? No tema do saneamento, por exemplo, que acabamos de aprovar aí, pelo Congresso aí, um novo marco legal, 330 serviços de saneamento no mundo foram reestatizados nos últimos 20 anos. Esse novo marco legal aí que fala em 300 bilhões de reais de investimentos vai ser esse modelo. Investir no filé, deixa o osso, só que sem o subsídio cruzado da política de saneamento que a gente tem hoje, né? Vai ficar só o osso para o Estado, só a dívida para o Estado e
a prestação desses serviços deficitários em zona rural, que você tem um número menor de usuários por quilômetro linear de rede, ou seja, custa mais levar a água para esse brasileiro que mora mais distante do centro urbano ou nas periferias. Enfim, então esse modelo que a gente viu aí na reforma, começou na trabalhista, previdenciária, as privatizações, do saneamento, enfim, isso vai gerar uma série. Nós estamos pouco a pouco caminhando para a destruição do que nós temos hoje como país, como Estado. Desde da época da reforma da Previdência, eu lia, disse, Jesus, eu só conseguia lembrar do título daquele livro do Luiz Inácio de Loyola, do Inácio Loyola Brandão, Inácio Loyola Brandão, não verás país nenhum. Porque é mais ou menos isso que a gente está destruindo, tanto aquilo que foi construído aí a duras penas e com muita luta pela sociedade brasileira, por um modelo privatizante que só faz concentrar a renda, que vide o enriquecimento dos ultrabilionários, os bilionários no país durante a pandemia foi ruim para a população brasileira assalariada, que perdeu aí mais de 10 milhões de postos de trabalho, informais, formais, para as famílias, até agora, 136 mil vítimas, mas para os bilionários do país, eles tiveram a riqueza dele crescida nesse período. Então, são essas contradições, são esses desequilíbrios que a gente está apostando. Que país, a provocação da live que você fez, para quem interessa esse modelo de desestado, vamos dizer assim, de Estado privado, de Estado precarizado, isso interessa alguém vai ganhar. Com certeza não é o cidadão brasileiro que depende desse Estado, que depende do SUS, depende da escola pública. Falando agora, são esses serviços que vão piorar. A pessoa que depende do Estado para a saúde, que depende. O SUS os trabalhadores do SUS foram os heróis. Boa parte dos trabalhadores do SUS são precarizados. Um pouco mais da metade dos médicos é pejotizado, por exemplo, através de organizações sociais, e aqueles que adoeceram durante a pandemia, muitos deles não tiveram remuneração enquanto tinham que ficar na quarentena. É uma coisa maluca. Nós tratamos os nossos heróis deixando eles à míngua, deixando eles com fome. Que tratamento de herói é esse que a gente... Que nação é essa que trata os seus heróis? As pessoas que, arriscando suas próprias vidas, se privando do convívio familiar, com seus filhos, seus pais, seus avós, essas pessoas, não todas, claro, muitos do SUS são de servidores concursados, mas em alguns estados eles são mais da metade. Então, que modelo disfuncional é esse? Que falta de visão de país, de Estado, enfim. Difícil, às vezes, a gente... Eu diria, eu posso botar não vou botar palavras na sua boca, mas que cinismo é esse, né? Porque chama as pessoas de heróis, heroínas, né? Faz propaganda, aplaude e tudo mais, e na sequência vem para destruir os direitos dessas mesmas pessoas, né? Desconsiderando a sua condição humana, a sua cidadania. É impressionante, eu acho isso. Vetando lei que concedia indenização às famílias dos profissionais de saúde que morreram. Isso aconteceu, o Congresso aprovou. Sim, inviabilizando a configuração de acidentes de trabalho. Foi necessário o Supremo, enfim. A gente até consegue muito grave como sociedade algumas coisas, ou no Congresso, ou na Suprema Corte, no Poder Judiciário, mas a capacidade vamos dizer assim, de controle da sociedade, dos instrumentos de controle das instituições, elas são muito testadas e são limitadas. Literalmente, nós estamos num período assim uma quadra, vamos dizer assim, como e também assim, eu queria trazer para a avaliação de vocês, e depois vocês podem ir para as palavras finais, porque nós já estamos aqui 1h40, embora eu acho que o tema... Mas, assim, acaba também com a perspectiva pessoal, assim, eu acho que é um rebaixamento de cidadania também, né? Porque a cidadania é configurada pela compreensão das pessoas de que elas têm direitos, né? E ter direito é exigir do Estado, né, que respeite o meu direito. Então, quando você
destrói essas possibilidades, né, dos direitos sociais, dos direitos humanos e tudo mais. Sobra essa, e o Estado já não é mais Estado, essa coisa privada, né, esse ente privado, né, pulverizado. O que resta para muita gente, para a maioria da população brasileira, infelizmente, né, não é mais depender do SUS, nem depender do serviço público, né, é depender das benesses, né, de quem, de alguma forma, tiver um apaniguado no Estado. Quer dizer, então, essa lógica de favores, né, de agradecimento, de vereadores, enfim, políticos que vão fazer concessões, digamos, bons samaritanos, né, e as pessoas pedindo esmolas, né, não mais direitos. Isso é um rebaixamento não só da estrutura de Estado, mas da sociedade, da nação, né, de nós todos como nação. Isso que eu falo, alguma coisa que se concebeu construir, né, a população falar eu tenho direitos que eu posso exigir do Estado, vai voltar àquele momento histórico dessa coisa do favor e o Estado servindo, né, para favorecimento dessa rede, né, promíscua de relações, enfim, que de fato a gente não rompeu, claro, com tudo isso, né, mas era o caso de uma reforma, como a Fatorelli disse, uma reforma para melhorar, né, para conseguir chegar neste ponto que nós, de fato, não chegamos, né? Ainda existe muito disso por aí, por certo. Mas nós estamos ampliando, nós estamos tornando isso institucionalizado, constitucionalizado, né? Enfim, esse eu não falo mais nada. Eu agradeço enormemente, mas demais, a aula que vocês nos deram e assim, e as explicações importantíssimas, né? Esse evento eu vou assistir umas 4 vezes depois, eu mesmo, para aprender e fixar tudo que vocês falaram aqui. Então eu passo a palavra ao Zagallo, né, primeiro, e depois para Maria Lúcia, para ela fazer o fechamento aqui da nossa live. Pode ser? Então, bem, eu já não falo mais nada. Agradeço, viu, Jorge, de coração, porque a gente que atua nessa área, a minha advocacia é de servidores públicos e trabalhadores seletistas, já há quase 30 anos, então vivi o governo Fernando Henrique, as medidas neoliberais, o spoil system foi tentado, o spoil system norte-americano se tentou implantar aqui as carreiras típicas de Estado, com estabilidade, as de mais 100, lá nos anos 90. A gente já viu esse filme, só que agora a gente está vendo ele numa versão piorada, um filme de terror agora, né? Porque isso tem ainda um apoio social grande, por desconhecimento, ou como eu digo brincando, por déficit cognitivo ou por disfunção de caráter, ainda tem um nível de apoio na sociedade considerável, mas acho também que a gente tem oportunidades de resistência. A reforma da Previdência, para mim, foi um exemplo disso. Mesmo com todas as dificuldades, entidades sindicais enfraquecidas pela reforma trabalhista, que reduziu capacidade de arrecadação, se conseguiu um nível de... nós nos livramos do pior, que seria a capitalização. A capitalização destruiria o país contabilmente. A gente, só contando assim 30 segundos, a gente desembolsa aí em torno de 500 bilhões de reais por ano com os atuais benefícios. A proposta era acabar totalmente com os 200 bilhões de reais, estou arredondando para facilitar a conta, da contribuição previdenciária das empresas, ia ficar só dos empregados, modelo chileno, né? Em que lá a média das aposentadorias é de 44% do salário mínimo. Só 2% das pessoas têm um salário mínimo de aposentadoria. É a miséria, a aposentadoria no Chile é a miséria institucional. Isso foi desenhado para cá. Mas ia gerar, eles iam acabar com a arrecadação e ia ficar um ônus para o Estado brasileiro de 400 a 500 ou 300 bilhões de reais que seja, tirando aí as contribuições dos empregados, por ano.
durante 20 a 30 anos. Seria uma dívida trilionária, que aí o Estado ia de novo no mercado buscar emitir títulos, a dívida ia crescer exponencialmente, nós teríamos a reforma da Previdência, se ela tivesse sido aprovada como proposta, ela teria destruído o país. Nós temos grandes prejuízos decorrentes da reforma da Previdência, mas o país não foi destruído. A reforma administrativa agora, ela segue na mesma toada. Esse serviço público sem servidor, esse serviço público privado, precarizado, terceirizado, ele tem um potencial de destruição do país. Essas chefias com pessoas de fora, fiscalização dos órgãos ambientais, enfim, imagine toda a chefia, toda a coordenação desses órgãos tão importantes, agora, nesse momento, Pantanal em chamas, Amazônia em chamas, submetido a chefes 100% vindo de fora e escolhidos com os critérios. Se for a balança dos critérios atuais, nós estamos perdidos, né? Que os critérios de escolha são quase que inacreditáveis. Mas acho que a gente tem oportunidades de luta, o debate acadêmico, o debate é super importante. Se a gente conseguir que essa mensagem chegue a mais pessoas, eu acho que a gente consegue, sim, fazer isso ecoar no Congresso Nacional. Eu me sinto assim, satisfeito de poder, na medida do possível, contribuir para esse processo, e acho que Maria Lúcia também. Quanto mais a gente puder compartilhar isso, pelo menos a gente se sente, não, eu não fiquei calado, eu não me omiti, eu não deixei de utilizar os espaços disponíveis para dar publicidade a essa capacidade destrutiva que está sendo proposta aí de implosão do Estado brasileiro. Acho que tem muito jogo a ser jogado ainda, há muitas dificuldades, não é tão fácil para o governo, quanto mais se aproxima do período eleitoral, o capital eleitoral vai se perdendo. Agora, com a redução do auxílio emergencial, acho que o governo começa a ter uma série de dificuldades, o apoio político que ele tem é um governo de coalizão estabelecido em bases muito frágeis, no popular toma lá da cá, né? Enfim, acho que a gente tem sim, como sociedade, capacidade de resistência. Não é a ideal em momentos de pandemia, difícil de fazer grandes reuniões presenciais, de mobilizações, mas acho sim que a gente consegue minimizar o potencial destrutivo dessa emenda constitucional, que pode ser chamada, tem vários nomes, pode ser chamada de a PEC da volta do coronelismo e do clientelismo, como você disse. Isso. É isso aí, Guilherme, concordo inteiramente. Eu acho que é uma vergonha para o próprio governo colocar uma proposta de modificar a Constituição para rasgar a Constituição. Porque as conquistas que entraram lá em 88, da obrigatoriedade do concurso, da estruturação do serviço público, isso está sendo tudo rasgado. Então, a garantia, né, como eu falei, da carreira, da estabilidade, é uma garantia para a sociedade. Não só para os servidores também, principalmente para as mulheres. Eu acho que uma força muito grande para brigar contra essa reforma administrativa vai ser para as mulheres. Porque dentre os critérios para ganhar um carguinho, vem o uso do corpo das mulheres. E a garantia de concurso público foi uma conquista para nós. Uma conquista de um cargo através do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa inteligência, sem ter que vender o nosso corpo. Porque antes do concurso, muitas mulheres só conquistavam uma vaga se entregassem os seus corpos. Então, eu acho que uma força muito grande nessa reforma administrativa, que eu estou chamando de reforma ideológica, reforma do mercado, e como é que você falou, Guilherme? Eu quero adotar também? PEC do clientelismo e do coronelismo. PEC do coronelismo e do clientelismo é uma força muito grande virar
dos movimentos de mulheres. Amanhã mesmo eu já vou fazer contato com as articulações femininas de movimento de mulheres que eu tenho, porque nós não podemos aceitar isso. Nós não vamos aceitar isso. Se passar isso, o parlamentar, amanhã eu já vou postar isso, o parlamentar que votar essa PEC vai estar pisando nas mulheres, vai estar incentivando que retorne aquela situação antiga, indecente, inaceitável e desrespeitosa para com as mulheres. Com todos, né? Mas principalmente com as mulheres. Outro ponto que eu queria colocar aqui, que essa PEC, ela viabiliza as privatizações. Todo mundo deve ter reparado que a privatização da Eletrobras vem aí desde Temer, né? Temer queria fazer, agora Bolsonaro de cara queria fazer. Por que não conseguiram ainda? Não conseguiram ainda porque quando se fala em privatizar a Eletrobras, nós fizemos live com o pessoal da Eletrobras também, por isso que eu estou sabendo das áreas todas aqui. O pessoal da Eletrobras nos explicou, quando você fala em privatizar as usinas, você vai privatizar também os reservatórios de água. Quem comprar as usinas vai ter domínio sobre as bacias hidrográficas. Olha a extensão disso. Precisa dessa reforma administrativa para quebrar essa questão aí do controle sobre as bacias hidrográficas também, entendeu? Então, essa reforma está viabilizando a entrega do controle da água também no Brasil, a entrega da usina, que é outro problema que eles têm, de Itaipu, porque é binacional, e a questão da energia nuclear. Tudo isso aí, com esse arranjo trazido, com esse relaxamento trazido por essa reforma administrativa, eles estão facilitando. Por quê? O Estado vai ficar só na subsidiariedade. Tudo pode ser passado para o setor privado. Não tem mais monopólio estatal, não tem mais controle estatal sobre nada. O Estado fica nas sobras. O que é isso? Acabou o Brasil? É isso? Então, não vamos aceitar. É hora de virar o jogo. Essa campanha, gente, é hora de virar o jogo, tem um grande potencial. Eu já deixo aqui publicamente o pedido para o querido Souto-Maior, para o Guilherme também, nos ajudar, porque a próxima ação, nós fizemos uma carta ao ministro Guedes, foi protocolada agora, sexta-feira. Foi protocolada, dirigida ao Guedes, porque ele que tem anunciado publicamente que ele quer vender tudo, né? Que ele quer privatizar tudo, e ainda mais privatizar como, né? O passivo fica como dívida pública. O passivo dessas empresas é transformado em dívida pública. Só entrega o filé por preço, como está aí agora, pelo preço do lucro de menos de um ano da empresa e com financiamento do BNDES. É um escândalo. Então, ele tem que dizer o que está por trás dessas privatizações e vai ter que dizer o que está por trás dessa reforma, o que estão chamando de reforma administrativa. Né? Nós vamos fazer o questionamento, eu peço ajuda a vocês para nos enviarem bons questionamentos para a gente fazer, e todo mundo que está nos ouvindo também, envie para contato@auditoriacidadã.org.br, que nós vamos fazer um questionamento de arromba para barrar essa tentativa de destruição do Estado brasileiro. Não vai passar, gente, é hora de virar esse jogo. Forte abraço, gratidão, querido professor Jorge Souto-Maior, honra dividir a mesa aqui com o Zagalo. Parabéns, gente, muitíssimo obrigado, viu? Grande honra, e conte comigo, né? Muito. Vamos, e com todos e todas que estão aqui ouvindo, é muita gente boa. O Brasil tem que dar certo, né? Vai dar. Tem que dar, vai dar. Beijos. Até mais.
Gratidão. Até mais, boa noite a todos. Boa noite. E todas.